Todo mundo me ouve? Sim. Beleza, então vou começar. Pessoal, então a gente vai falar sobre a saúde mental na quarentena, tá? Como cuidar de si e dos outros durante o isolamento social. Vocês já ouviram essa frase, mente sã e corpo são? Não. Nunca ouviram? Não. Não. Para quem ouviu essa frase pela primeira vez, vocês concordam com essa frase? Mente sã e corpo são? É, Hum, sim. não sei. Essa frase é uma frase bem utilizada aí para o pessoal que fala que você tem que pensar positivo, para o seu corpo funcionar bem, tá? Mas é uma frase que ela tem um problema. O problema dessa frase é o seguinte: quando a gente pensa mente sã e corpo são, dá a impressão que a mente e o corpo são coisas diferentes, não é? Mas a mente, ela faz parte do corpo. Quando a gente fala mente, sã e corpo são, dá a impressão que são coisas diferentes, mas na verdade é tudo uma coisa só. A gente não pode pensar que a mente não faz parte do corpo, tá? Então eu coloquei para vocês aí embaixo, nesse primeiro desenho, né? O corpo ele é formado por vários sistemas. Por exemplo, sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, etc. E dentre esses sistemas, tem dois sistemas que são os responsáveis pelo sentimento, pela sensação, né? Que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tudo bem até aí? Sim. Tudo. Tá. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o sistema, sobre os sentimentos, né, e a mente, eu vou falar um pouquinho do sistema nervoso, tá? Eu não vou entrar muito dentro desse assunto, porque é um assunto bem complexo, e eu vou falar um pouquinho do sistema endócrino, mas só para vocês terem uma ideia do que forma a mente, tá bom? Então, ó, o sistema nervoso, ele é dividido tem dois tipos de divisões. A divisão anatômica, o que seria isso? Como que o sistema nervoso ele está localizado no corpo, tá? Então, na divisão anatômica, a gente tem o SNC, que significa Sistema Nervoso Central. O Sistema Nervoso Central, ele é o cérebro, cerebelo, bulbo, tudo que está dentro da cabeça, e a medula espinal, o que passa dentro dos ossos da coluna, tá? Então, esse é o sistema nervoso central. E a gente tem o sistema nervoso periférico. O periférico são os nervos que vão para os braços, para as pernas, tá? Então, essa primeira divisão, divisão anatômica, ela está relacionada à posição que o sistema nervoso ocupa. E a gente tem também a divisão fisiológica. O que seria essa divisão fisiológica? É a divisão do funcionamento. Como que ele funciona? Então, a gente tem o sistema nervoso somático. O que seria isso? É o sistema nervoso voluntário. Por exemplo, quando você mexe os seus braços, você mexe porque você quer. E aí o seu cérebro manda uma informação para o braço se movimentar, tá? E a gente tem o sistema nervoso autônomo. O que seria o sistema nervoso autônomo? É o automático. Por exemplo, quando vem um mosquito voando perto do seu olho, você fecha o olho mesmo sem perceber. Às vezes, você aumenta a quantidade de respiração, o seu nível de respiração aumenta sem você perceber. As batidas do coração, você aumenta sem perceber. Tudo isso aí é de uma forma voluntária, involuntária, você não controla. Então, na questão fisiológica, tem a parte que você tem o controle e tem a parte que você não tem o controle. Tudo bem até aí? Sim. Tudo. Esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina uma situação assim, ó. Você está andando na rua, de repente tem um pitbull solto, tá? Naquele momento que você vê aquele pitbull raivoso indo para o seu lado, o seu organismo ele vai se modificar. A sua pupila vai dilatar, o seu coração vai bater mais rápido, a sua respiração vai ficar mais ofegante, o seu sistema digestório vai parar de funcionar, tá? Tudo isso aí vai acontecer
por conta do sistema nervoso autônomo simpático, tá? Então, ele vai fazer um monte de modificações no seu organismo se preparar ou para fugir do cachorro ou para lutar com o cachorro, tá? E aí, quando você vê que aquele cachorro foi embora, você vai ficar mais calmo. Aí, tudo aquilo que o seu sistema tinha modificado, ele vai voltar a ser como estava antes, tá? Então, a sua pupila vai voltar ao normal, seu coração vai desacelerar, a sua respiração vai voltar ao normal, seu sistema digestório vai voltar a funcionar também. Então, esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático, eles funcionam de forma antagônica. Quando um está ativado, o outro está desativado, tá? Então, eles servem para controlar o seu organismo nesse sentido. E o que faz o seu organismo a se preparar para a luta ou fuga? Ou mesmo ficar relaxado e ficar mais tranquilo? São os componentes químicos que o corpo produz, chamado neurotransmissores. Então, quem produz os neurotransmissores são células do sistema nervoso, tá? São os neurônios, tudo bem? Então, os neurônios produzem os neurotransmissores e os neurotransmissores deixam a gente com a sensação daquela ou euforia ou relaxamento. Um outro exemplo que a gente pode pensar na questão dos neurotransmissores, quando uma pessoa utiliza algum tipo de droga. Então, quando ela utiliza algum tipo de droga, dependendo da droga que ela usa, ela vai aumentar a produção desse neurotransmissor ou ela vai diminuir a produção deles. E é por isso que a pessoa vai ter a sensação que a droga traz, tá? Tranquilo até aí? Tá bem, tranquilo. Tá. Então, os neurotransmissores, eles são responsáveis por algumas sensações que o corpo sente, certo? Além do sistema nervoso, a gente tem um outro sistema importante aí na questão de sentimento, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é formado por glândulas. Essas glândulas são órgãos e elas estão em várias partes do corpo. A gente tem glândula do sistema endócrino perto do cérebro, que é a hipófise, a gente tem glândulas na garganta, que é a tireoide, a gente tem glândulas lá embaixo no abdômen, perto do rim, que são as suprarrenais, tá? Então, cada glândula, ela é responsável por algum tipo de hormônio. Vocês já ouviram falar em hormônio? Acredito que sim, né? Tem, por exemplo, testosterona, que é o hormônio que os homens produzem, tem o estrógeno, a progesterona, que são hormônios que as mulheres produzem, tem a adrenalina, tem a insulina. Esses nomes vocês já ouviram em algum momento, não ouviram? Sim. Já. Sim. Então, aí o que acontece? Esses hormônios, eles dão a sensação e os neurotransmissores também. Então, esses dois trabalhando juntos, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles são responsáveis por todo o sentimento que a gente tem. Então, quando a gente fala mente e corpo, não são coisas separadas. O corpo é tudo, tá? Então, a mente faz parte do corpo, o cérebro faz parte do corpo, o sistema endócrino faz parte do corpo. E aí, a produção dessas substâncias químicas é que traz a sensação para a gente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Um casal de namorado, antes de namorarem, eles começam a se encontrar pelas primeiras vezes, aí a menina, ela começa a ficar mais à vontade com o rapaz. Como ela começa a se sentir bem ao lado desse rapaz, tá? Por que isso acontece? Ao passar do tempo, esse menino, ele vai encostando na pele dela, ele vai conversando com ela, e esse toque de pele, essa conversa mais próxima, faz o corpo da menina liberar um hormônio que é a ocitocina. A ocitocina traz uma sensação de bem-estar, então ela se sente confortável em ficar com aquela pessoa, e aí, de repente, ela começa a gostar dessa pessoa, e aí ela vai se apaixonar por ela, tá? Então, sabe quando fala assim, ó, rolou uma química? Realmente é isso que acontece. São substâncias químicas que o corpo produz. E são essas substâncias químicas que indicam até os nossos relacionamentos, tá? É interessante quando a gente vai falar desse assunto, porque
esse mesmo hormônio ocitocina, que dá essa sensação de bem-estar quando a gente está do lado de quem a gente gosta, no caso das mulheres, a ocitocina também é responsável pela cólica pré-menstrual. É chato, né? Aquela cólica, aquela dor que ela sente, mas tudo está relacionado depois aí no futuro com a reprodução. Olha que interessante. Então vem a ocitocina, ela se sente confortável em ficar com aquela pessoa. Aí depois, futuramente, elas começam a ter um relacionamento, né, sei lá, casa, tal, e aí depois ela fica grávida. E aí essa mesma ocitocina, que fazia o útero dela doer antes da menstruação, vai fazer o útero dela ter a contração para vir o parto. Olha que louco, né? Então, todos esses hormônios que existem aí no corpo tem uma... Será que tem alguém querendo entrar na aula? Tem alguma função, né? Então, as sensações, os sentimentos são regidos aí pelos hormônios e pelos neurotransmissores. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. O Amaral Gamer. E aí, Amaral Gamer? Eu vou voltar a transmitir a minha tela, tudo bem? Até onde eu expliquei, vocês entenderam bem? É mais ou menos, mas entendemos. Que eu entrei num outro assunto, né? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que os hormônios e os neurotransmissores, eles estão relacionados com todos os sentimentos, inclusive paixão, amor, ódio, tá? Então, é daí que vem o sentimento. Quando a pessoa fala assim, a mente sã e o corpo são, não são coisas separadas, tá? A mente, então, faz parte do corpo e é o próprio corpo que produz substâncias para a gente ter a sensação. Então, mesmo a sensação boa e sensação ruim, elas são provenientes das coisas que o corpo produz. Como que a pessoa se sente bem? Por que ela se sente feliz? É porque ela produz o hormônio da felicidade, produz serotonina. Quando alguém faz atividade física, ela produz um hormônio que deixa ela com bem-estar, tá? Quando come um chocolate, esse chocolate ele vai dar um prazer para a pessoa, porque a pessoa produziu neurotransmissores ou hormônios aí para poder ter aquela sensação. Então, essas sensações e esses sentimentos estão todos ligados na fisiologia do corpo. É a forma com que o corpo funciona. Se a pessoa não tem o mesmo sentimento que você, é porque é uma pessoa diferente, né? Se, por exemplo, tem gente que gosta de comer chocolate, tem gente que não gosta, é porque são organismos diferentes. Então, a sensação que um sente é diferente da sensação que o outro sente. Mas isso aí não tem nada de místico, não tem nada de mágico, tá? É tudo química que o próprio organismo produz. Tudo bem? Vou voltar ao compartilhamento da minha tela aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre outros assuntos, tá? Ok, para vocês aí, ó. Homeostasia, uma palavra nova, né? Diferente. Mas ela tem um significado bem importante. A homeostasia, ela está relacionada a... Deixa eu voltar aqui. A homeostasia, ela está relacionada ao equilíbrio do corpo. Então, quando os hormônios e os neurotransmissores estão sendo produzidos nas quantidades corretas, o corpo ele trabalha redondinho, tá? Aí a pessoa está saudável, ela está mentalmente saudável. Quando ela produz, lembra o exemplo que eu falei do cachorro? Se toda hora ela vê, por exemplo, um grilo, e ela já acha que é um pitbull raivoso, o corpo dela produz aquele monte de substância, o corpo dela já não está em equilíbrio. Vai ser aquela pessoa assustada, vai ser aquela pessoa medrosa, tá? Então, ela já não está com a homeostasia correta, ela está desequilibrada.
Aí eu vou falar um pouquinho, então, quais são os transtornos mentais, tá? O que seria um transtorno mental? É um desajuste no cérebro, é um desajuste na mente. Os mais comuns são ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E olha que interessante. Você sabia que solidão também pode se transformar num transtorno mental? Só que solidão a gente não pode confundir com solitude, são duas coisas diferentes. A solidão é a pessoa se sente sozinha. Às vezes ela está na casa dos pais, tem bastante gente com ela, tá a família dela, mas ela não tá bem é, alinhada com aquelas pessoas. E mesmo com várias pessoas, ela se sente sozinha, né? Agora, a solitude é diferente. Por exemplo, agora eu estou no meu quarto gravando essa aula, né? A gente está à distância, mas fora disso, se eu desligar aqui o computador, eu estou sozinho no meu quarto. Mas apesar de estar sozinho no meu quarto, eu não estou sentindo solidão, porque eu sei que minha família tá junto, eu tenho minha família para me apoiar. Então, a solitude é uma coisa boa. Às vezes a gente precisa ficar sozinho. Quando a gente fica sozinho, a gente coloca nossos pensamentos no lugar, a gente começa a pensar melhor na nossa vida. A gente precisa de um momento sozinho, né? Se você ainda não separou um momento para ficar sozinho, tem que fazer isso de vez em quando para a gente se organizar, tá? Agora, solidão já é triste, né? A solidão, a pessoa não tem com quem contar, não tem com quem conversar. Então é por isso que até lá no Reino Unido tem um Ministério da Solidão, né? Aqui no Brasil não tem vários ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério... Lá no Reino Unido tem até o Ministério da Solidão, porque tem muitas pessoas lá que sofrem de solidão. E ela tem um 0800 que eles têm que ligar, tal, porque lá tem muitos casos até de suicídio por conta disso. Então, a solidão é um problema, tá? Por que a gente sofre tanto, né, de estar sozinho? Porque nós, seres humanos, somos seres sociais, tá? Então, a gente depende do outro desde a hora que a gente nasce. Você vê um bebezinho, ele não precisa da mãe só por causa do alimento. Ele precisa da mãe para tudo. Você tem que segurar ele no colo, você tem que limpar, você tem que dar banho, né? O ser humano ele é muito dependente, muito dependente. E ele aprende sempre por imitação, né? Se ele não tiver um adulto para ele imitar, ele vai. Eu já vi até reportagem assim de pessoas, de crianças que às vezes se perderam no meio de floresta e foram criados por animal. Nossa, elas não têm, assim, depois que eles encontram, não consegue ressocializar essa pessoa, ela não consegue desenvolver a sua mente, o seu corpo, né? Então a gente depende muito um do outro. Todo ser humano mentalmente saudável, ele precisa de um contato social. Então, se a pessoa fala assim, não, eu odeio todo mundo, eu não gosto de ficar com ninguém, gosto de ficar sozinho, essa pessoa já está com a cabeça ruim, tá? O isolamento social que a gente está vivendo agora, ele causa no nosso corpo um tipo de estresse oxidativo. O que é isso? É um estresse tão grande que deixa a gente doente, tá? Então a gente fica tão estressado. Por que a gente se estressa? Não é esse estresse do dia a dia que a gente fala, nossa, estou estressado. Não é assim. É um estresse que as competências que a gente tem, as habilidades que a gente tem, a gente está sendo muito mais cobrado nesse momento. Hoje, a gente tem que ter muito mais organização, a gente tem que ter muito mais responsabilidade, a gente tem que ter muito mais cuidado no que fala, porque está todo mundo estressado. Então, a gente tá sendo muito cobrado, tá? Isso aí deixa o nosso cérebro no limite, porque a gente não estava preparado para isso, tá? Então, esse tipo de isolamento, ele causa esse estresse, e o estresse ele pode deixar a gente até doente, tá? Então, a gente fica propenso a ter doença, nossa imunidade baixa, ela diminui. Até esses dias a gente estava tendo uma videoconferência, teve um professor falando que ele tá dando afta na boca dele, tá com a imunidade baixa, né? Então é bem comum isso aí acontecer. A gente fica muito mais resfriado, tal, por conta disso, por conta do estresse aumentado, tá? Mas se é tão ruim o isolamento social, por que a gente está isolado então, né? Porque já que ele é tão ruim, o ideal era não ter tido esse isolamento social. Então, tem uma questão aí de risco e benefício. Então, mesmo sabendo da necessidade de contato social, as maiores
organizações científicas, como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, orientaram o isolamento, tá? Diante do quadro atual da pandemia, seria muito pior o aumento desenfreado dos casos de Covid-19, que aumentariam a demanda dos doentes nos hospitais, causando danos maiores que o isolamento. Então, o isolamento é ruim, mas sem o isolamento, a situação da saúde seria pior. Até aí, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não. Tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Não, Pô. Tá bom? tá. Então, ó, como que a gente está se sentindo nesse momento? Eu não sei vocês, eu coloquei algumas sensações minhas, tá? Então, às vezes eu tô sem foco, muitas vezes eu tô desanimado, eu tô ficando muito mais cansado agora do que antes, eu tô ficando esquecido. Esses dias eu fui no mercado de carro e voltei a pé, né? Ansioso, toda hora eu já era ansioso, agora eu estou muito mais ansioso, eu estou tendo sudorese, eu estou suando demais, eu toda hora estou comendo. Nossa, como que eu estou comendo nessa pandemia? Eu até engordei um pouco, e olha que eu sou ruim de engordar, hein? Esquecendo tudo, dormindo mal, preocupado. Então isso é normal, a gente fica pensando como que será o amanhã e agora. Eu, por exemplo, vou ser pai, né? O meu filho vai nascer agora em outubro, e aí você fica com tudo na cabeça, né? Mas será que a gente tem que se preocupar com tanta coisa assim? O que a gente pode fazer para melhorar a nosso dia a dia? Então, quando a professora Marli conversou comigo sobre esse assunto aí da redação, sobre saúde mental, foi até bom para mim, porque eu estudei um pouquinho mais sobre esse assunto, né? A gente é um pouco hipócrita, eu vou falar a verdade, porque tudo isso que eu estou falando eu já sabia, mas às vezes a gente deixa de colocar isso em prática, né? Então, para mim foi muito bom esse preparo antes dessa aula, porque eu acabei já utilizando alguma dessas coisas, tá? Então, o que dizem os estudos de quem já teve que viver uma quarentena, por exemplo? Então, essa quarentena, esse isolamento social que a gente está vivendo agora, é novidade para a gente aqui no Brasil, né? Essa pandemia que pegou o mundo inteiro. Mas já teve lugares onde eles tiveram que fazer isolamento. A China mesmo, a China já passou por algumas doenças assim, e eles já fizeram esse tipo de isolamento, tá? Então, muitas pessoas que viveram algum tipo de isolamento, como que estamos vivendo agora, sofreram até de estresse pós-traumático. Vocês já ouviram falar em estresse pós-traumático? Não? Já. Geralmente, estresse pós-traumático acontece em pessoas que sofreram um acidente ou aqueles caras que voltam da guerra, tá? Então, aí eles voltam, um cara que volta da guerra, por exemplo, se soltar um rojão perto dele, ele quase infarta, né? Ele tem aquele estresse pós-traumático, ou seja, depois do trauma ele ainda tem problema. Então, lá na China, muitas pessoas que ficaram isoladas, elas tiveram estresse pós-traumático. Olha como que o isolamento é complicado, né? Mas quem que saiu melhor nessa situação? Quais foram as pessoas que tiveram um melhor desempenho depois dessa situação? Então, foram aquelas pessoas, ó, aqueles que conseguiram se sair melhor, foram os que entenderam e aceitaram, não se sentindo forçados a ficar em casa contra a sua vontade, mas como se estivessem, de alguma forma, exercendo a sua cidadania, contribuindo com a sociedade. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, ou que a gente tem que ter em mente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se eu falar, eu não quero ficar em casa, isso aí tá tudo errado, eu quero voltar logo, eu não vejo a hora de sair, sabe? Se a gente ficar só pensando dessa forma, a gente vai acumulando aquele sentimento negativo. Então a gente tem que entender o seguinte: não, eu estou em casa para o bem comum, tá? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo uma coisa boa e aceitar, porque se você ficar estressado, ficar nervoso com isso, a chance de você desenvolver algum problema psicológico ou um problema na sua mente é muito maior. Então, ó, já começa a ter um pouco mais de calma na hora de pensar o porquê que a gente está passando por isso, tá? Que era uma situação que ninguém esperava, né? Que ninguém queria. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, tá?
Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é não se cobrar tanto. Às vezes, a gente, quando começou o ano, eu tenho certeza que todo mundo fez isso. A gente, geralmente, na virada do ano, você pensa assim, ó, esse ano eu vou fazer isso, esse ano, alguns falam assim, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou, sei lá, a gente cria um monte de plano, né? E os nossos planos foram cortados praticamente aí no mês de março, onde a gente teve que vir para casa e mudar totalmente a nossa vida. Isso aí frustra a gente. E aí a gente não consegue ter aquele mesmo rendimento que a gente tinha lá no começo do ano. Eu vou falar para vocês, por exemplo, vocês que estão assistindo a aula agora, são bons alunos, são ótimos alunos, né? Mas o rendimento de vocês em sala de aula é muito melhor do que o rendimento na quarentena. Vocês mesmos sabem disso. O jeito de aprender dentro da escola é muito melhor do que fora. Às vezes a gente tem que ter muito mais responsabilidade, tem que ter muito mais força de vontade, não é? Então, a gente não consegue ter aquele resultado que a gente esperava. E isso deixa a gente frustrado, a gente fica estressado com a gente mesmo. E aí, o que eu gostaria de falar para vocês, não se cobrar tanto, tá? A Natália ficou brava comigo porque ela fechou com 9. Eu queria ter tirado 10. Não, tá ótimo, 9, tá muito bom, né? Então a gente tem que se cobrar menos. E a gente também tem que cobrar menos do outro, porque tá todo mundo no mesmo barco. Não adianta eu querer ter o mesmo resultado da aula presencial, por exemplo, estando online, né? Então a gente não consegue ter tudo aquilo que a gente gostaria. Então a gente tem que se cobrar menos e cobrar menos dos outros, ser mais carinhoso com a gente e mais carinhoso com os outros também, tá? Outra coisa, às vezes a gente liga a televisão e aparece tanta notícia ruim, né? Não faz sentido a gente se preocupar com coisas e aí aquilo ali a gente já está acumulado, a cabeça já está ruim, né? E você fica se preocupando com as coisas que você não consegue, não pode resolver, não está na sua mão, não é da sua alçada. Então não adianta, tá? Uma coisa importante que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental é criar uma rotina. Ó, parece bobo essas dicas que eu coloquei aí, mas são dicas assim de extrema importância. Como eu falei para vocês lá no começo, o cérebro faz parte do corpo. E quando você cuida bem do seu corpo, você está cuidando bem do seu cérebro, você está cuidando bem da sua mente. Então, criar uma rotina. A gente está acostumado com a rotina. A gente levantava cedo, ia para a escola, tinha um horário certo de almoçar, tinha um horário certo de tomar o café. A gente saía da escola no horário certo e voltava para casa. Todo dia a gente tinha essa rotina. Agora, se a gente cada dia dormir num horário diferente, acordar cada dia numa hora diferente, comer cada hora num tempo diferente, o nosso cérebro, ele não vai se acostumar com isso. Ele vai ficar isso aí gera um estresse. E esse estresse vai aumentando, tá? Uma outra coisa importante, apesar da gente não estar saindo, ninguém está indo comer pizza, ninguém está indo comer lanche, a gente não está saindo mais de casa, a gente muitas vezes está ficando só em casa. A gente nunca pode deixar de cuidar da nossa aparência. Então, as meninas que gostam de se maquiar, só porque eu não estou indo para a escola eu vou me desdeixar? Não, faça sua maquiagem, arrume seu cabelo, os meninos também, né? Não deixe de tomar um banho, de pentear o cabelo, de escovar o dente. Isso aí vai mandar para o seu cérebro uma mensagem que você está vivo, né? Então, às vezes a gente faz alguma videochamada com algum colega que está mais desalinhado, o cara tá com a barba maior que o mundo, tá com o cabelo, tá parecendo um mendigo. Falei, ô, cara, o que tá acontecendo? Isso aí é uma questão meio depressiva. Você olha a pessoa e fala, nossa, mas que decadência, o que aconteceu? Então a gente não pode deixar de cuidar da nossa aparência, tá? Uma coisa importante é fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo ele libera endorfina, serotonina. A endorfina e a serotonina deixa a gente feliz, deixa a gente de bem com a vida. Apesar da gente sentir dor no corpo, ficar um pouco cansado, mas isso aí faz um bem para o cérebro e para o corpo que a gente não tem noção,
tá? E, às vezes, não sei se vocês, mas eu gosto de assistir um jornal, né? E aí, muitas vezes, o jornal, hoje em dia, ele fica mastigando coisas pra gente, só notícia ruim, não é assim? Só fica tacando notícia ruim na nossa cara. E aí a gente já está estressado. E esse monte de notícia ruim faz a gente ficar mais estressado ainda. Você quer ver a pessoa não dormir se ela assistir um jornal à noite, né? Liga lá no Datena ou no Jornal Nacional e fica ouvindo aquelas notícias ruins, só falando de morte e tal, de corrupção, a pessoa se estressa. Então, se ela gosta de assistir um jornal, uma dica interessante é fazer atividade física antes do jornal. Porque aí, quando ela for se informar, e outra, não é para ficar o dia inteiro se informando também, não, né? Por isso que é importante a rotina. Tem a hora do estudo, tem a hora do trabalho, tem a hora do lazer e tem a hora da informação, tá? Então, se ela for querer um momento de jornal e um momento de informação, ela faz atividade física antes. Fazendo atividade física antes, ela vai liberar endorfina, vai liberar esses hormônios do bem aí que deixa a pessoa mais feliz, e ela vai assistir o jornal e aquelas notícias ruins não vão fazer tanto efeito negativo nela, tá? Alimentar-se bem também. Então, é muito comum, por conta do isolamento, eu disse que o isolamento gera o estresse, e o estresse, às vezes, deixa a gente doente. Só que quando a gente está estressado, esse estresse que eu falei para vocês, a gente meio que volta a ser um bicho. Aqueles desejos mais profundos que a gente tem, eles vêm à tona. Então, quando a gente está estressado, a gente fica mais agressivo, a gente come feito um animal, né? Eu até falei que eu estava comendo bastante. Então, nesse momento, é muito importante a gente pensar nisso. A gente diminuir principalmente o açúcar, porque o açúcar é um alimento que deixa a gente bem propenso a ter inflamações, e isso aí vai atrapalhar o cérebro também. Então, a gente diminui a quantidade de açúcar, aumenta a quantidade de fruta e legume, nosso cérebro vai estar bem mais nutrido e a gente vai conseguir uma saúde mental melhor. Se você se alimentar bem e fizer atividade física, é impossível você não dormir bem. Porque sem atividade física, muitas vezes a gente não está tão cansado para dormir. E aí, às vezes, a gente não consegue ter um sono de qualidade. E o sono de qualidade é ele que vai limpar a sua mente, ele que vai te dar um ânimo para viver o outro dia. Então, a gente faz atividade física, se alimenta bem, a gente consegue dormir bem. Se a gente dorme bem, no outro dia a gente acorda com energia para conseguir fazer uma atividade física e para se alimentar bem. Então, essas três últimas coisas é um tripé. Uma alimenta a outra, tá? Essas, então, são algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia durante essa pandemia, durante essa quarentena. Quando eu falei para vocês sobre a questão de rotina, eu não sei vocês, mas se você levantar de manhã de pijama, né, porque a gente está em casa agora, e ficar de pijama o dia todo, o nosso dia fica bem. A gente não consegue ter um bom rendimento, porque quando você fica de pijama o dia todo, o que acontece? O que você está sinalizando para o seu cérebro? Está sinalizando para o seu cérebro que você quer dormir. Quando a gente põe o uniforme da escola, você está sinalizando para o cérebro que você vai para a escola. Quando você põe uma roupa de academia, você sinaliza para o seu cérebro que você vai fazer exercício. Agora, quando você põe o pijama, você está sinalizando que você quer preguiça, que você quer ficar de boa, né? Então, é por isso que é muito importante a gente até ter essa rotina de levantar cedo. Eu tô aqui em casa, eu tô de calça jeans e tênis. Olha, podia estar de bermuda, ninguém tá me vendo, né? Mas não, eu tô colocando uma roupa boa para eu poder mandar para o meu cérebro a informação que eu estou indo trabalhar, tá? Então, tudo isso, ele colabora para a gente ter uma saúde mental nesses dias difíceis que a gente está vivendo. E aí, pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Tem algum comentário sobre o que eu falei? Ficou difícil de entender? Como que foi a aula? Entendeu? Deu para entender? Deu? Vai colocar em prática isso aí ou não?
Oba. Vocês estão usando pijama dentro de casa o dia todo ou tá trocando de roupa? Fala a Eu verdade, tô hein? trocando. Eu tô de pijama até agora. Ah Eu lá. também tô, senhor. Eu não. Então, se a gente quiser um dia, quiser render mais o nosso dia, a gente cria essa rotina e tem esse tipo de atitude que eu tenho certeza que a gente vai vencer, tá? Tá difícil para todo mundo, mas se a gente não pôr um sorriso no rosto de vez em quando e fazer alguma coisa para melhorar, as coisas vão só piorando, tá? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Eu vou ficar à disposição para vocês aí no grupo. Eu vou editar essa aula, cortar as partes que a gente dá uma enroscada e postar ela depois no YouTube. Aí, se vocês quiserem assistir de novo lá, eu vou compartilhar com vocês também esses slides que eu passei para vocês, tá? Tá. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Até. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pro. Tchau.